Bom dia, estamos iniciando mais um programa de desenvolvimento sustentável em debate, hoje com a presença da engenheira Rita Rutiliano Miciadia, que vai tratar sobre o tema gestão de resíduos e conservação de energia. Bem-vinda, Rita, prazer tê-la aqui. Gostaria então que você começasse dando uma explicação assim sobre o tema em si, como ele é tratado na Springer Carrier. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É muito bom voltar à Escola de Administração depois de alguns anos, né? E na Springer Carrier eu sou responsável pela área de meio ambiente, saúde e segurança, né? Essas questões são tratadas de forma integrada, porque a gente não pode pensar em questões ambientais só pensando no meio ambiente. Tudo é integrado em termos de pessoas, trabalho e processo, né? A questão do resíduo ambiental, principalmente os resíduos sólidos, isso é uma preocupação que todas as empresas possuem, né? Porque a gente produz e aonde vai aquilo que sobra. Então, esse trabalho nós iniciamos já há alguns anos na Springer. Inclusive, nós temos uma central que gerencia esses resíduos especificamente. E após a instalação dessa central, nós começamos a perceber o quanto nós estávamos colocando, digamos, fora, né, de matérias-primas que poderiam ser reaproveitadas e serem reutilizadas em outros processos. Com o início desse programa de gestão de resíduos de forma bem mais focada e mais direcionado, nós conseguimos reduzir significativamente a quantidade de resíduos. Hoje, praticamente, a gente dispõe muito pouca coisa em termos de aterro, né, a não ser o nosso lixo, talvez do pátio, de varrição de pátio, alguma coisa assim, porque tudo é reaproveitado, né? Então, nós procuramos trabalhar essas questões de forma sustentável. E, com certeza, né, nós tivemos uma redução também nas nossas despesas, porque antes nós estávamos dispondo isso nos aterros, nós tínhamos que pagar por isso. E hoje essas despesas estão se revertendo, né, para os processos, para a melhoria dos processos. Quando a gente fala em gestão de resíduos, muitas pessoas falam, gestão ambiental é gerir resíduos. Não, gestão ambiental é gerir todos os insumos, todas as questões envolvidas no processo, uma cadeia produtiva. E aí também passa pela conservação da energia, passa pela conservação da água, todos os insumos que nós estamos colhendo da natureza e que nós temos que, de uma forma ou outra, transformá-los e depois devolvê-los. E esse é um programa que a Springer Carrier atua fortemente, principalmente nesses últimos 10 anos. Nós estamos trabalhando de forma muito focada nisso. Então, nós, inclusive, assim, nesses últimos 8 anos, nós introduzimos uma questão de conservação energética, mudança da nossa matriz energética, né? Não só usar a eletricidade comprada, e sim usar outras formas, como gás natural, como energia. E aí a gente percebe que nós incrementamos a nossa produção, nós incrementamos o nosso volume produtivo e o nível de energia consumida, ela se permanece, se não o mesmo, um pouco abaixo daquela faixa que nós estávamos. Então, nós estamos ganhando com isso. Então, o custo realmente para a empresa está se revertendo em outros benefícios, né? Não só financeiros, também como para a empresa ela está tendo uma maior produtividade nesses aspectos. Uhum. Bom, o que eu acho interessante também na questão da conservação de energia são os próprios produtos que vocês produzem, né? A eficiência energética deles tem aumentado ao longo do tempo? Sim, isso inclusive alguns produtos, nós temos o selo Procel, né, que nos diz que o nosso produto ele é um produto que tem eficiência energética. Lamentavelmente no Brasil, isso ainda não é um grande diferencial competitivo, né? Na realidade, isso é só exigido para aparelhos pequenos, né, que nós chamamos de aparelhos de janela. Praticamente todos os aparelhos têm esse selo Procel, ainda não chegou nos aparelhos maiores, os comerciais, e isso ainda no Brasil não é incentivado, tá? Nós temos um exemplo de uma planta, nós temos uma planta no México, e lá o governo incentiva
a troca de aparelhos de ar-condicionados que têm um alto consumo de energia por aparelhos com uma eficiência maior, com baixo consumo de energia. Hoje a Springer tem isso, todos os aparelhos da linha residencial são certificados, né, com esse selo de eficiência energética, né? E isso realmente gera às pessoas, ao público em geral, um ganho. Só que isso ainda, depois da crise da energia que nós tivemos em 2001, nunca mais se voltou a esse tema. E isso é interessante, porque isso tem que ser um programa que tem que ser incentivado pelo governo. No caso do México, por exemplo, o governo dá um bônus a quem compra um aparelho, quem está fazendo essa troca de um aparelho com menos eficiência energética por um com mais eficiência energética. E no Brasil ainda isso vai muito da questão mercadológica ainda. Não é tão incentivado, mas com certeza, se você hoje troca um aparelho, compra um aparelho novo você vai ter uma eficiência energética maior. A sua conta de luz, resumindo, vai ser menor, né? Uhum. E é interessante até que em alguns países, como os próprios Estados Unidos, Alemanha, né, se tem estudos que dizem que essa redução no consumo de energia acaba até revertendo em consumo de outros produtos que não são ambientalmente tão corretos, né? Então, na verdade, no nível global, digamos assim, se pode questionar realmente o quanto esse tipo de inovação ela vai ser vantajosa para o meio ambiente, né? Mas, de certa forma, também eu creio, não sei qual a tua posição quanto a isso, que não pode deixar de se fazer, não pode deixar de se ter essa preocupação em função disso. Não. Isso é realmente importante. Uma empresa que é ambientalmente responsável, ela não espera as leis acontecerem. Uhum. Ela está se antecipando às leis. E a Springer quer ser ambientalmente responsável, então nós não esperamos leis para que os nossos produtos sejam energéticos, tenham uma eficiência energética melhor, ou que tenham elementos materiais que possam vir a degradar o meio ambiente. Nós já estamos trabalhando nisso, né? Uhum. Todos os materiais utilizados para montar um ar-condicionado são todos recicláveis, né? Existe um programa, inclusive, de como dispor isso. A Springer orienta os seus consumidores em como dispor isso, porque o aparelho de ar-condicionado ele tem uma vida útil até relativamente longa, né? O aparelho Springer é um aparelho bom. Eu encontrei recentemente um aparelho com 30 anos e estava funcionando numa pizzaria de Porto Alegre. Eu achei isso realmente fantástico, porque é um aparelho que tem durabilidade, é um aparelho que está ali e que está ainda exercendo a sua função e resfriando. E eu conversei até com um dono da pizzaria e disse: olha, eu não troco esse aparelho. Só que vocês imaginem a eficiência energética desse aparelho de 30 anos atrás. Ele está pagando um preço até maior pela energia, mas ele também tem um amor por aquele aparelho. Então, aparelhos eletrodomésticos normalmente têm uma vida útil mais longa. Eles não podemos dizer que são descartáveis. Isso tem que ser uma preocupação também da empresa que produz. Só que um dia ele vai ser descartável. E para onde você vai colocar esses materiais? Para onde como você vai fazer essa disposição? Isso a Springer já previu e orienta os seus consumidores nesse aspecto, né? Então, bom dia a todos. Só para falar, já que estava falando das leis, eu não sei o certo, mas parece que tem uma lei que está para entrar em vigor nos próximos anos que diz que todos os eletrodomésticos vão necessariamente precisar passar por esse teste de eficiência energética, né? Não sei se já está em vigor ou vai estar em vigor. Vai estar em vigor. Isso ainda está em estudo, porque algumas empresas não têm tecnologia ainda para fazer essa mudança tecnológica, né? E daí, só mais para saber, também outra coisa que eu queria saber, na parte do meio ambiente, como é que a Springer fala, daí mudando um pouco de assunto, com os seus funcionários, assim, os colaboradores da empresa, toda essa parte de meio ambiente, porque às vezes é muito difícil tu falar de meio ambiente com uma pessoa que tem outros valores ou outros pensamentos, assim, né? Vou ficar cuidando do meio ambiente, eu quero saber às vezes do meu ganha-pão, alguma coisa. Como é que é feita a capacitação dos funcionários para com o meio ambiente, essas questões? De uma forma geral, nós temos um programa de treinamento anual, em que as questões ambientais são bem focadas, né? Então, por exemplo, dentro da Springer nós temos coleta seletiva de todos os nossos
resíduos e lixos ou a disposição do nosso lixo, e isso os funcionários têm que praticar na Springer. O que acontece? Nós praticamos na Springer, o funcionário leva para sua casa, automaticamente, né? Porque Canoas, por exemplo, é uma cidade como Porto Alegre. A Canoas é a terceira cidade no Brasil que tem uma coleta seletiva de resíduos muito bem colocada, muito bem estruturada, né? Então o funcionário leva isso para sua casa. Nesses treinamentos nós buscamos trazer essa conscientização ambiental. As pessoas realmente são bem conscientizadas, só que eles nos colocam o seguinte: é muito interessante isso, são poucas as cidades que têm coleta seletiva, porque não adianta a empresa separar ou o funcionário separar na sua casa o lixo do reciclável do não reciclável, do orgânico para o reciclável, o lixo seco, só que quem recolhe junta tudo num saco e coloca fora. Então, eles nos questionam muito, né? Lamentavelmente, acho que o Brasil deveria, de forma geral, ter uma conscientização maior. Nós fazemos dentro da empresa, o funcionário normalmente leva para sua casa, e se percebe que as escolas também estão trabalhando isso. Mas eu percebo isso muito focado assim, em Porto Alegre, as escolas de Porto Alegre têm trabalhado essa coleta seletiva, essa não poluição do meio ambiente. Inclusive até meu filho traz: mãe, você não pode fazer isso porque você está poluindo o meio ambiente. Ou quando ele vê alguém colocar lixo na rua, assim, mas esse é um poluidor, acho até muito interessante, ele tem 7 anos, e já esse é um poluidor. Mas as escolas estão trabalhando. Só que isso é trabalhado em Porto Alegre, Canoas, uma outra cidade, não, isso não é trabalhado de forma consistente. Então, o que nós podemos fazer? Nós mudamos alguns comportamentos de alguns funcionários, realmente, nessas questões, mas às vezes eles não conseguem praticar depois no seu dia a dia, porque não há estrutura para isso, né? Você falaste antes sobre todos os materiais, né, que são fabricados, os produtos ar-condicionado, caso eles são recicláveis. E tem um estudo na escola de engenharia sobre metodologias de projetos de produtos baseados em ecodesign. E uma problemática assim, que foi identificada nesse estudo foi que mesmo que um produto tivesse seus materiais recicláveis, a grande dificuldade nessa reutilização, reciclagem pós-descarte, é a separação desses materiais, né, o desmonte do produto e tudo mais. Como é que funciona a parte de projetos de produto da Springer? É previsto essa também eficiência ambiental assim durante o uso e pós-uso, assim, com o desmonte do produto, a utilização de todas das peças ou reciclagem de todos os materiais e componentes? Sim. Quando um consumidor final, tá, compra um produto nosso, no nosso manual, das últimas páginas, indica como fazer, no caso, assim, terminou a vida útil, tem um problema, como fazer? Normalmente nós solicitamos que eles enderecem isso a uma rede autorizada, tá? Porque a rede autorizada é que vai poder fazer o desmonte do aparelho e aí então encaminhar de acordo com o material para o seu destino final. Em todo o Brasil nós temos recicladores de óleos, nós temos pessoas que podem receber o plástico para ser transformado, os compressores normalmente retornam para a Springer, né, para serem aí então de forma segura desmontados ou retornam ao produtor, né, quem manufaturou o compressor. Então, existem essas questões. Então, nós normalmente endereçamos a rede autorizada, por quê? Porque realmente um consumidor final não vai estar procurando, eu quero um reciclador de aço, um reciclador de cobre, e não vai ter esse contato. Então, rede autorizada normalmente é que faz as trocas e que faz esse intercâmbio. Isso quando o consumidor quer fazer esse descarte de forma ambientalmente correta. Isso está na orientação do manual. Então nós nos preocupamos com isso e orientamos a nossa rede em como fazer isso. Já existem casos, exemplos assim? Já? Não. Aí, lamentavelmente ainda a população o consumidor final ainda não faz isso. Existem casos, né, de aparelhos mais antigos que, por exemplo, usavam o R22, o R11, que é um gás que afeta a camada de ozônio, né, que nossos primeiros produtos muito antigos utilizavam esse gás. Hoje a Springer não utiliza mais esse tipo de gás, né.
E aí as empresas, mas aí para aparelhos de tamanho comercial, eram empresas, indústrias ambiental, que também se preocupam com o ambiente, meio ambiente, e é só, eu quero fazer o retrofit da minha máquina, quero retirar esse gás R11 e quero botar um gás ecologicamente aceitável. Ok, nós fazemos esse trabalho. E nós nos esbarramos o que fazer com o R11. O R11 ele não é mais, esse gás refrigerante ele não é mais comercializado. Na realidade ele é comercializado, mas são preços extremamente altos. Nós não íamos colocar isso no mercado porque nós sabemos que esse gás afeta a camada de ozônio. Então o que nós fizemos? Nós tivemos que desenvolver aí, nós desenvolvemos para esse cliente, em especial, alguém que pudesse fazer a queima desse gás, fazer a incineração desse gás. Aí nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, e aí quando fizemos o trabalho, recolhemos o gás de forma segura e enviamos para essa incineração desse gás, né, para realmente eliminá-lo, não ter mais esse contato, porque era uma grande quantidade. Né. Rita, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas ainda de fundamental importância para a gente entender direito como é que funciona na Springer KRE. Tu é gerente de meio ambiente, saúde e segurança. Segurança do trabalho. Isso mesmo. Vocês têm a 9001, a 14001 e a 18001. Isso. Como é que é gerenciar tudo isso? Na verdade, cada área dessas é uma imensa quantidade de coisas para fazer. Como é que vocês chegaram nessa gestão integrada? Por quê? Quais as motivações e também até quais as barreiras que vocês enfrentam, principalmente? A gestão integrada, ela na realidade, nós chegamos nesse nível para simplificar. Né? Por quê? Tanto a 14.000, a norma ISO 14.000, quanto a OSAS 18.000, ela exige uma série de questões que são muito parecidas com a 9.000. A 9.000 teve uma reformulação recente, né, no ano de 2000, e nós entramos com essa nova versão. E essa nova versão da área da norma de qualidade ficou muito parecida com a 14.000. Então nós simplesmente, em vez de nós termos 3 manuais, nós temos um manual, em vez de nós termos ao invés de nós termos 3 normas que vão falar sobre como gerenciar o tratamento de não conformidades, nós temos uma só. Porque não conformidade vai ser de qualidade, ou de meio ambiente, ou de segurança. Todos têm a mesma tratativa. Nós centralizamos toda a documentação também de uma forma única. E aquilo que se aproximava, que realmente tinha impacto tanto na qualidade quanto no meio ambiente ou na segurança, nós unificamos. Aquilo que não tem, tá, que realmente é muito específico, fica de forma específica. Por exemplo, questões legais, isso é muito forte na 14 e na 18, o que não é tão, um requisito tão forte na 9. Então, há normas aí específicas em meio ambiente, como tratar os requisitos legais, como analisar a legislação, como se tu está cumprindo ou não. O que eu percebo assim, existem algumas questões ambientais de segurança que não estão em normas de meio ambiente. Elas não estão incluídas nessas normas, estão incluídas lá na área de qualidade, lá na área de logística, né, na parte de compras e que trata com fornecedores. Aí existem questões ambientais. Nós tentamos otimizar aquilo que nós tínhamos. Por exemplo, na engenharia, eu vou tratar então daí como fazer o trabalho, como desenvolver materiais que ambientalmente serão, como tratar essa vida, o ciclo de vida do produto, está lá nas normas da engenharia. Que antes, isso estava nas normas da área de meio ambiente. Então isso forma com que a empresa inteira trabalhe junto. Então é uma questão fica mais simples. Aparentemente é complexo, sim, é complexo, mas nós tentamos usar o que nós tínhamos, nós não acrescentamos norma nenhuma mais, quando nós montamos o sistema, verificamos tudo o que nós tínhamos, ok, aonde se encaixam essas questões? Ó, isso aqui se encaixa, novos produtos e novos processos. Ok, isso vai para a área de engenharia. Fornecedores, como é que nós temos que tratar com os fornecedores? Então, essas questões têm que estar na norma de logística. Então, assim, a empresa trabalha. Porque o SGA não é de um grupo de pessoas, não é de 2, 3 pessoas que gerenciam. O SGA, o Sistema de Gestão Integrada, é de toda a empresa. Então, o que nós fazemos é simplesmente dar o apoio técnico para que os gestores das áreas possam cumprir aquilo.
Porque não é a área de engenharia de segurança, a área de meio ambiente e segurança que vai cuidar só dos resíduos. Não sou eu que gero o resíduo. É o pessoal da fábrica. Então a fábrica tem objetivos, tem métricas que vão avaliá-los se eles estão comprometidos ou não com esse processo. Então o SGI, dessa forma, é que ele circula. Quando nós vamos fazer uma reunião de análise crítica, nós analisamos aí qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, de uma forma global. Porque como é que você vai fazer um produto de qualidade se você está poluindo o meio ambiente? Como é que você vai fazer um produto de qualidade se as pessoas estão trabalhando de forma insegura, estão tendo doenças ocupacionais ou estão se acidentando? Como é que tu pensa em proteger o meio ambiente, mas o teu funcionário não está protegido? Então as coisas se cruzam demais. Então não tinha outra forma de fazer, tinha que ser integrado. Para facilitar realmente o processo. Tu falaste a questão dos fornecedores, como é que eles respondem às exigências de vocês? A questão da cadeia, assim, como é que tem sido isso? De forma muito positiva. Nós nos surpreendemos, pensamos, quando nós implantamos o sistema, até nós pensamos que íamos ter resistências, não tivemos. Não vou dizer que não tivemos um ou dois que nós acabamos desconsiderando como fornecedores em função disso, mas a maioria, assim, eles têm as questões básicas e estão fazendo o seu trabalho e realmente o fornecedor é parceiro. Então nós não trabalhamos com um fornecedor que tu vai fornecer durante um ano, depois nós vamos fazer nova cotação. Não, nós trabalhamos com parcerias. Então a gente procura trabalhar isso e eles aceitaram realmente de forma bem tranquila esse processo. Interessante. E a questão da norma, né? Vocês são certificados em todas essas, né? Por que a certificação em si? Porque, na verdade, o sistema, né, de gestão integrada, ele não tem essa necessidade de certificação quando é feito o trabalho sério, né? Mas como é que foi a opção de vocês pelas normas? Para facilitar ou para... na realidade, só para... a Springer Carrier, ela já tinha um sistema de gestão ambiental implantado, tá? Há muitos anos, e esse sistema, ele é proveniente da Carrier Mundial, que vem proveniente da UTC, que é a controladora. E esse sistema está em andamento, só que as empresas, grandes empresas, às vezes perguntam como é o teu sistema de gestão ambiental. Então eu tinha que entrar nas minúcias do sistema, como é que nós gerenciávamos. Quando você fala disso, 14.000, automaticamente as pessoas compreendem, 14.000 é sistema de gestão ambiental, então ela tem uma certificação que ela é auditada, ela é um processo, tem uma formalidade. Então, na realidade, por que nós nos certificamos nessas normas? Para ter esse reconhecimento. Porque o nosso sistema de gestão ambiental, ele estava funcionando e funcionando de forma até bem avançado, e nós adaptamos esse sistema para as normas, para que no Brasil ou fora do mundo Carrier, como nós chamamos, o pessoal entender. Então, a Springer Carrier é uma empresa que se preocupa tanto com a saúde e segurança dos funcionários, pois tem uma outra de 18.000, e meio ambiente, porque tem a 14.000, e qualidade, porque é uma norma hoje difundida há muitos anos. Então isso é uma questão mais de estratégia e inclusive comercial. Tanto que alguns produtos, alguns grandes clientes, quando eles perguntam, quando estamos numa concorrência, né? Ok, vocês cumprem isso, assim, nós temos 14, 18, ok, então essa empresa, tu já entra com um novo diferencial, com uma outra característica. Porque uma empresa, eu tenho um sistema de gestão ambiental, aí eu tinha que explicar como era o sistema e detalhar. Então, fica mais tranquilo até para a nossa área de vendas, né, a nossa área comercial, negociar isso. Clientes nacionais também. Principalmente clientes nacionais. Principalmente clientes nacionais. Os internacionais reconhecem de forma até mais vaga isso. Mas nos clientes nacionais nós ficamos mais fortificados, a imagem da empresa ficou mais fortificada depois dessa certificação. Rita, eu queria saber como é que vocês lidam com a melhoria contínua, né? Que na verdade é um requisito que a ISO 14.000, eu não sei as outras, dizem que tem que ter. Eu acho que essa é a principal barreira, pelo menos é o que a gente pensa, que está sempre melhorando. Eu queria saber como é que vocês fazem isso, práticas que vocês desenvolvem na empresa. Nós temos indicadores que nos avaliam o nosso desempenho ambiental, tá? Então, baseado nisso, nós temos que buscar alternativas. Eu tenho um objetivo, isso já é da corporação, nós temos que melhorar 3% ao ano, todos os objetivos, todos os indicadores ambientais.
Só que a melhoria contínua, ela não parte muito da minha área, ela parte dos funcionários. Nós temos um programa de qualidade chamado CCQ, que é o Círculo de Controle de Qualidade, onde 95% dos trabalhos estão voltados à área ambiental, à área de saúde e segurança. Isso é muito interessante. Então, realmente, essa melhoria, ela parte mais dos funcionários do que até das próprias áreas mais técnicas. É claro que hoje nós estamos em alguns indicadores, eu estou no meu limite tecnológico. Tá? Então nós estamos desenvolvendo alguns outros produtos, nós já estamos há 2 anos tratando de desenvolver um outro insumo, uma matéria-prima, porque nós temos que trocar essa matriz, porque eu não consigo mais baixar esse nível, eu estou naquele meu limite, então eu tenho que trocar toda a tecnologia envolvida nesse processo. Há 5 anos atrás, nós trocamos todas as nossas sistemas de pintura. Nós tínhamos pintura com base solvente, toda pintura líquida base solvente. Hoje nossa pintura é toda pó. Então nós paramos de gerar um resíduo perigoso, que era o resíduo de pintura uma base solvente. Resíduo de pintura pó é mínimo, não tem, a não ser quando eu vou fazer limpeza. Então isso foi um upgrade em termos de tecnológico. Só que para eu evoluir, aí eu tenho que entrar com uma chapa pré-pintada. Só que uma chapa pré-pintada, daí eu vou para um valor, ainda no Brasil, essa tecnologia ela não está difundida. Nos Estados Unidos, em outros países mais avançados, eles não têm mais o resíduo que eu tenho. Por quê? Porque eles trabalham com chapa pré-pintada. O que é uma chapa pré-pintada? Ela chega já pintada, então eu não tenho que ter cabines de pintura, não tem que ter esse resíduo. Eu não tenho que ter tratamento de água industrial. Porque o meu tratamento de água hoje, ele é basicamente proveniente das áreas de pintura. Então, automaticamente eu eliminaria uma grande cadeia. Só que eu não tenho essa tecnologia ainda no Brasil disponível. Então, essas grandes tecnologias, realmente, a gente já conhece e dispõe, mas lamentavelmente no Brasil, isso ainda é um pouco inacessível ainda. Melhorou bastante nesses últimos 5, 8 anos, mas ainda para nós, em algumas questões, estava realmente difícil. Nessa área de tecnologia, como é que funciona a transferência de tecnologia, assim, por exemplo, das outras empresas da rede, né, no mundo, com a Spring aqui no Brasil, e a relação da Spring com as universidades e os centros de tecnologias de produção limpa aqui do Brasil, como é que funciona a relação, né, até nessa área tecnológica? A Carrier, como um todo, ela tem programas, né, inclusive associados com grandes universidades nos Estados Unidos e aqui, inclusive com a URGS, né, na área de materiais. Né, nós temos um convênio com a URGS para desenvolvimento de novos produtos, novos materiais que vão compor os nossos aparelhos já no futuro. Nós temos um acordo já há muitos anos com a URGS, no laboratório da URGS. E também com relação ao ruído, né, dos nossos aparelhos, quem desenvolveu, nós temos reduzido significativamente o nosso ruído com um acordo, uma parceria que nós temos com a URGS nesse trabalho de ruído. A tecnologia entre empresas, ela é feita tudo via web. Nós temos um site dentro da nossa rede interna, que a gente chama de best practices, que está sendo feito em outras partes do mundo. Então, por exemplo, essa tecnologia, por exemplo, a área emissions, emissões atmosféricas, o que troca, o que tu pode trocar. Nós temos o que chamamos de materiais que são restritos na Carrier, né? Não podemos utilizar nenhum material que contenha chumbo, mercúrio, qualquer coisa desse. Eles são materiais como na lista negra. A lista negra não é nem da Carrier, é da UTC, né? Então esses materiais são, como eles fizeram a troca em outros países, então essa troca é feita. A tecnologia nossa já foi para lá. Né? Nosso sistema de pintura ele já foi adotado no México, nas novas plantas do México. Antes lá eles estavam usando o cromo para fazer a decapagem de produtos. Nós trabalhamos isso aqui há muito tempo, nós conseguimos encontrar uma solução e aí nós exportamos para outras essa tecnologia. Então há esse intercâmbio muito grande. A Carrier, ela tem centros de desenho, centros de desenvolvimento de aparelhos de ar-condicionado. O Brasil é o centro de desenvolvimento mundial, tá, do aparelho de ar-condicionado janela, o pequeno. A França já é dos comerciais.
O que acontece quando a gente chama que nós somos o Centro de Desenvolvimento Mundial? Há um intercâmbio, os outros países, as outras engenharias das outras empresas do mundo vêm para cá. Quando vamos desenvolver um novo produto, passam 2 semanas aqui, começa a nova plataforma se desenvolvendo. Então, as melhores práticas que ocorrem em outros países são incorporadas. Então, nós fazemos um desenvolvimento global. E depois, via teleconferência, foneconferências, a cada mês se troca as sugestões. Aqui eu estou usando alguma coisa assim, que melhora a minha eficiência. Esse aqui eu estou usando um material que reduz o meu peso. Esse material ele é mais resistente. Então, essa troca, essa sinergia, ela é muito incentivada. Então, por isso, a QR desenvolveu centros. E não é só um centro, são diversos centros no mundo onde tu tem a competência técnica para fazer isso. Para gerar esses novos produtos. E daí entra muito em jogo também não só a questão da lucratividade, né, mas também a questão ambiental, de segurança. Sim. Dentro, nós chamamos de passaporte, tá? Então tu começa um projeto, aí tu tem os passaportes para você continuar o projeto, que é validado pela gerência e pela diretoria. As questões ambientais, as questões de segurança têm que ser consideradas. Tu tem que ter uma linha, um bloco, evidenciando que você considerou isso. Isso já está dentro desse processo. Se você não considerou, você tem que voltar e considerar novamente, porque não pode andar adiante sem que tenha um aval da área ambiental ou da área de segurança de que todas as questões foram consideradas ou não. Então, isso é interessante. Isso é diretamente repassado à engenharia. Sim, para novos produtos, sim. E até na área de engenharia de processo, isso também está ocorrendo, né? Nós temos passaportes, eles não continuam um processo novo sem que antes seja validado pelas áreas que vão ser afetadas, né? No caso, em termos de processo, manutenção, a área de segurança ambiental e a área de produção e logística também. Isso desde que se pensou no sistema integrado? Ou sim, desde do sistema integrado. É interessante, muito. Bom, e quanto à questão dessas dificuldades, digamos, para a implementação desses sistemas, onde é que vocês esbarram principalmente? Que ele certamente não foi implementado de uma hora para outra, né? Veio ao longo do tempo. Onde é que, digamos, são os pontos chaves assim de maior dificuldade para a implementação e para a continuação até desse programa? A maior dificuldade que eu vejo ainda são as pessoas. Né? A conscientização das pessoas para que essas questões são importantes. E não é assim a liderança, porque a liderança ela está conscientizada, porque ela sabe que aquilo vai ser um diferencial, mas às vezes as pessoas ainda não entendem que se elas estarem trabalhando com uma máquina que está gerando um resíduo e ela não cuidar daquilo, aquilo não é importante. Ela pensa ainda, as pessoas ainda pensam de forma muito local, elas não pensam ainda de forma global, elas não conseguem ver os impactos que aquilo pode causar de forma mais extensiva. Dentro dos nossos treinamentos, dos nossos processos, principalmente com os nossos funcionários, nós procuramos mostrar aquilo que ele faz, o impacto que vai ter mais adiante. Nós mostramos fotos do lixão. Olha, você produziu esse papel sujo, você misturou, eu não posso, molhou o papel, eu não posso reutilizá-lo, ele vai para esse lugar. Ah, tá. Então, você produziu isso aqui a mais, isso aqui está impactando nessa outra questão. Então, é isso que nós temos tentado demonstrar para as pessoas. Porque quem faz o sistema não são as máquinas, não são os papéis, são as pessoas. E é aí que eles esbarram o problema, né? Então, essa conscientização ela tem que ser constante. Ela não pode ser pontual. Não pode dizer assim, eu fiz treinamento em 2013, foi quando nós fizemos a certificação e não preciso mais fazer. Não, é ano a ano e sempre com o mesmo tema, mas sempre buscando formas diferentes. Porque as pessoas não absorvem aquilo, não introduzem aquilo no seu ser, se não for repetido, repetido e repetido. E para isso vocês têm equipes internas? Sim. Então, vocês trabalham com multiplicadores? Não. Quem faz isso é o coordenador da linha. Ele tem 5 minutos todos os dias para conversar com todos os funcionários e reforçar esses conceitos, além dos treinamentos formais, né? Mas esses conceitos são reforçados diariamente com os funcionários. Ou seja, é parte da rotina. É parte da rotina.
como forma de garantir até a melhoria. Nesses 5 minutos, o coordenador da área, o líder da área, vai falar sobre a produtividade. Nós tivemos problema de produção, tivemos problema de qualidade, vocês têm que cuidar do meio ambiente, vocês não podem misturar, nós estamos com as nossas lixeiras com resíduo misturado, nós não podemos fazer isso. A saúde e segurança é importante, vocês têm que cuidar da proteção da máquina, cuidar de se usar o EPI. Vocês não podem descartar o EPI sujo também em qualquer local, né? Porque está contaminado, vocês têm que usar isso de forma... tem que ser descartado de forma adequada. Então isso é reforçado diariamente. Uhum. E outra pergunta que tu falaste um pouquinho sobre a questão dos custos, né? Que vocês têm ganhos com isso, né? Que reduzem, de certa forma, os custos que vocês têm com o processo produtivo. Isso vocês verificam em todas as áreas, mesmo, digamos, quando existe a necessidade de um investimento em tecnologia, a questão de alterar a pintura, vocês têm essa avaliação? Sim. E essa avaliação ela é feita, né, de impacto econômico, né, de retorno econômico, inclusive, né? Normalmente é o que mais sensibiliza, né? Justamente. Mas, normalmente, quando você faz um investimento em meio ambiente, você sempre vai ter um retorno econômico. Sempre. Até hoje. Porque você vai estar super tranquilo isso. Interessante, não, até porque justamente que nem tu coloca, né, onde a gente tem possibilidade de entrar normalmente dentro da empresa é chamar atenção para onde existem as economias, né, para onde se consegue ganhar em termos de meio ambiente, que normalmente isso não é algo que talvez os empresários de uma maneira geral acreditem. Eu acho que está mudando isso. Você tem que pensar o seguinte, uma empresa ela não é constituída, a não ser as empresas de assistência social, elas visam lucro, elas querem lucro. Só que a gente tem que mostrar para eles que eles podem ganhar muito dinheiro de forma sustentável, de forma economicamente sustentável. Esse é o grande desafio para nós. Então, nós podemos fazer ar-condicionados, produzirmos milhares de ar-condicionados e estarmos ganhando dinheiro aplicando em meio ambiente. E nós estamos fazendo isso. Isso está evidente já para a organização. Isso é algo já faz parte da cultura. O nosso presidente, quando vai para uma reunião, nós não precisamos convencê-lo de que aquilo é bom. Aquilo já está fazendo parte. E esse é um processo de longo prazo. Esse não é um processo que você monta um sistema em um ano e tudo fica mil maravilha. Não, você vai adiante, você vai retornar em alguns momentos, você vai ver que os seus indicadores não estão funcionando, você tem que repensar o processo, partir de novo e ir mais adiante. É uma melhoria contínua. Sabe? E às vezes fórmulas que funcionaram há um ano atrás não funcionam mais agora. E algumas empresas, isso é muito interessante, elas não têm essa sensibilidade de perceber a mudança no ambiente, quer seja econômico, quer seja em termos até mesmo de temperatura, o ambiente muda. As condições políticas, econômicas do mundo estão mudando e até mesmo climáticas estão mudando. E isso afeta. Então você tem que pensar, ok, agora eu não tenho mais chuvas somente nesse período, eu tenho chuvas ao longo do ano. Como é que eu vou negociar isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, até as questões ambientais, hoje eu não disponho mais do meu resíduo, eu vou para um coprocessamento. Eu tenho uma outra estratégia para trabalhar isso. Então essas questões têm que ser cada vez avaliadas, né, identificadas para que o empresário perceba, olha, eu estou trabalhando assim, mas eu posso trabalhar diferente? Posso. E vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro com isso. Se nós pensarmos assim, a Springer investe em segurança, em meio ambiente, em qualidade e tem rentabilidades que muita empresa não tem, que não faz nada disso. E uma das causas dessa rentabilidade é exatamente essa redução de custo interno. Eu acho que tu colocaste o ponto principal, né? É pensar o meio ambiente, a saúde, a segurança, junto com a estratégia da organização, né? Sim. Sem dúvida, quando tu coloca a questão da mudança climática, tudo que a gente enfrenta hoje, e o produto de vocês está diretamente relacionado com isso, né? Então o pensar estratégico é que pode garantir todas essas melhorias ambientais e também ao mesmo tempo a rentabilidade para a empresa, né? Sim, com certeza. Então, só fazendo o gancho com o nome do programa, que é Desenvolvimento Sustentável, vou perguntar para ti qual o conceito que tu acredita ser desses vários conceitos que tem desenvolvimento sustentável, e também o que tu acha que, embora tu já tenha dado dezenas de exemplos aqui, o que tu acha que é Springer Carrier
está contribuindo para nós alcançarmos esse desenvolvimento sustentável? Conceito de desenvolvimento sustentável, ok. By Rita Rutiliano, ok. Tu ter uma atividade econômica, tá, rentável, tá, sem que com isso tu tenha que degradar ou destruir o lar que tu vive, que é a terra. Tá? É reutilizar, é usar esses insumos que estão aí na natureza, que para nosso consumo, mas usá-lo de forma que eu vou transformá-lo em algo que depois eu posso retransformá-lo em outra coisa ou retornar à natureza de forma que isso não venha afetar a geração futura. Quando eu falo em gerações futuras, eu estou pensando nos meus filhos, eu estou pensando nos meus netos. Talvez quando chegarem meus netos eu não esteja mais aqui, mas eu quero que o mundo ainda esteja para eles. Então eu não posso trabalhar hoje para a destruição completa do planeta. Lamentavelmente, muitos empresários não pensam assim. Eles estão pensando no dia de hoje, no máximo numa visão de 1 ano, 2 anos. E nós temos que pensar daqui a 50, 60 anos. Como vamos fazer isso? Como é que o meu aparelho, esse aparelho com certeza que está agora refrigerando essa sala, será que daqui a 50 anos vai estar aqui? Aonde ele vai estar? Então, nós temos que buscar isso é desenvolvimento sustentável. É tu pensar, hoje eu produzi algo, mas daqui a alguns anos, o que esse algo vai fazer? Os lixões estão entupidos, nós não temos mais solução. Alguém tem que pensar nisso. Nós não temos mais rios, nós não temos mais árvores, nós não temos mais onde abrir buraco. Algum tempo atrás, assim, nós estávamos com umas despesas muito altas para a disposição de resíduos sólidos e se tentou, nós temos uma grande área verde dentro da empresa, né? Nós temos um parque fabril muito grande, nós temos 2 grandes fábricas e entre elas tem um grande espaço e até o final do terreno nós temos um grande espaço. Então vamos fazer aqui um grande aripe, vamos fazer um grande lixão. Eu disse, na minha gestão ninguém vai fazer isso. Aí até o meu chefe me perguntou por quê? Por causa disso, porque isso aí é para sempre. Daqui a 80, daqui a 200 anos nós vamos ter esse problema. Aí ele fala, é mesmo. Ok, nós não vamos ter isso. Então foi uma coisa lógica, assim, realmente esse lixo continua ali. O que eu vou fazer com ele? Então aí, isso já foi alguns anos atrás, né? Mas, ok, vamos evoluir nisso. Não adianta a gente também pensar assim, ok, agora eu não poluo mais o ambiente, lamentavelmente as tecnologias ainda não estão nesse nível de que nós não consigamos poluir o ambiente completamente. Nós temos que minimizar um nível aceitável. E essas mudanças climáticas que nós estamos vendo é consequência disso. Eu acho que o mundo está começando a despertar para isso. Lamentavelmente, de uma forma muito tenebrosa, né? Nós vamos ter que fazer algo imediato para que as coisas comecem a voltar a um nível mais aceitável de desenvolvimento. Rita, e o que tu pensas, assim, eu sei que não é a tua realidade realmente do dia a dia, mas o que tu pensa com relação à pequena empresa? Será que existe essa possibilidade desses investimentos, essas transformações ambientais também ocorrerem dentro de uma pequena empresa? Com certeza. Os investimentos em meio ambiente, a não ser esses maiores que eu falei, assim, em termos de pintura, que é mudança completamente de processo, os outros investimentos foram mínimos. É só você gerenciar de uma forma diferente, fazer de uma forma diferente. Antes se botava uma luva num saco de lixo comum, uma luva contaminada. Separa essa luva agora. Manda lavar. Nós temos empresas que fazem lavagens que têm tratamento de efluentes. Ao invés de tu lavar dentro de casa, ou na tua casa, mandar para o funcionário lavar tua roupa, manda para uma empresa que tem esse tratamento, sabe? Isso são pequenas ações. Eu participei de alguns eventos junto com o CNTL e são ações pequenas que estão fazendo a diferença, não são ações grandes. Então isso e custo praticamente zero. Como eu disse, dentro da nossa empresa, os funcionários, através do CCQ, que trazem as ideias. Os investimentos são ínfimos para os trabalhos que eles estão trazendo nessas questões, para melhorar o desempenho ambiental e a segurança dos funcionários. Então, a pequena empresa tem condições, com certeza, de fazer isso. Na verdade, eu acho que talvez seja o público até mais difícil de atingir, né? Sim. De certa forma.
porque a grande, e tem até uma crença, digamos, disseminada, que eu acho que vem desde lá dos anos 70, que primeiro é preciso ter dinheiro para depois investir em saúde, segurança e meio ambiente, né? Não necessariamente. É. Muitos dos programas adotados lá na Springer não necessitam de grandes investimentos. Não necessitam realmente. Aham. E os funcionários realmente eles têm a sua parcela de contribuição Sim. muito grande. É algo que se pode dizer que vem de baixo para cima, num primeiro momento veio de cima para baixo. Como é que foi esse processo? Esse processo, eu não sei se veio de baixo para cima ou de cima para baixo, eu sei que toda a organização está comprometida, Aham. sabe? É assim, ó, é do presidente, ele me chamar, vamos discutir, eu não quero isso, eu acho que isso não está legal, vamos melhorar. Até o funcionário de baixo me chamar, mas olha, Rita, aqui nós temos que melhorar, eu estou botando óleo fora, eu acho que esse vazamento tem que ser consertado, sabe? Se você me perguntar de onde está vindo, eu não sei, isso está permeando, isso já está permeando a organização. É claro, né, que se a alta gerência apoia, é muito mais fácil. Aham. Realmente é muito mais fácil tu desenvolver qualquer programa. Quando só vem de baixo para cima, dificilmente tu tem os programas, porque as pessoas não têm o poder. Quando quem tem o poder diz, ok, eu abracei essa ideia e eu quero que isso aconteça, é muito mais fácil. E essas ideias, elas chegam até vocês ou é algo que é bem mais descentralizado, digamos Não assim? é descentralizado. Tem funciona. situações, às vezes, que eu estou caminhando na fábrica, eu vejo uma coisa, isso aqui é um trabalho de CCQ, que o pessoal... Claro que todos os trabalhos passam por uma aprovação nossa, né? Tem que passar, porque já aconteceu algumas situações que o pessoal achou que estava fazendo uma coisa boa, na realidade, não tinham considerado todas as questões. Por isso, nós aprovamos praticamente todos os trabalhos, mas não quer dizer que passem diretamente por mim. Tem um grupo que trabalha comigo, eles aprovam, têm autonomia, e às vezes eu já pensei, pô, mas que solução interessante que vocês tiveram aqui para reduzir esse resíduo, esse impacto ambiental ou até essa questão de segurança. Tu tocaste num ponto que eu acho justamente o interessante de se ter essa gestão integrada, que na verdade é a questão que quando tu faz uma determinada ação com relação ao meio ambiente, às vezes está gerando um outro impacto que tu não tinha pensado que ele está acontecendo. Isso. Né? Então isso tudo lá no Springer passa por uma avaliação. Sim. Vocês consideram? Ontem até eu tive uma reunião com o pessoal da engenharia, né? Porque assim, dificilmente é tudo que tu planeja, tu vai mudar processo, tu vai modificar processo, vai modificar produto, tudo aquilo que tu planejou no papel dificilmente acontece exatamente na hora do vamos fazer. Tá? Então nós temos essa habilidade, nós acompanhamos todo o processo, desde o início do planejamento até o final. Então a área de meio ambiente está junto. Nós fazemos a antecipação, procuramos verificar que tipo de resíduo vai ser, qual é a quantidade, qual é o consumo de energia que nós vamos ter a mais, qual é o consumo de gás, qual é o impacto que eu vou ter lá na minha estação. Nós procuramos fazer isso, mas muitas vezes, a partir do momento que tu começa a executar, não é assim. Então nós temos que fazer algumas correções. Só que hoje, essas correções são mínimas, porque nós já planejamos de forma mais adequada antes. Então, quando chega na execução, o processo, o retrabalho é bem menor. Então, eu já não tenho tantos problemas hoje do que vai para uma central de resíduos para gerenciar, porque eu já sei... Foi definido, eu já participei aqui, eu não vou mudar resíduo, eu não vou mudar os mesmos resíduos que eu estou produzindo, eu vou mudar a quantidade, não vai variar, porque o outro produto está saindo de linha. Então eu tenho o meu balanço, isso é muito importante, é tu ter o balanço, né? Antigamente, há muitos anos atrás, eu tinha assim, de repente eu estava gerando um resíduo que eu não sabia, mas que resíduo é esse? Não, que nós mudamos o processo, agora a gente está fazendo, nós estamos mais fazendo aparelho metálico, nós estamos fazendo plástico. Aí quando chegava na central, é que eu ia dizer, ok, o que eu faço com o resíduo? Hoje eu já não tenho mais esse problema, porque desde o início nós já sabemos o que nós vamos fazer com ele. Então realmente tu acha que vocês estão no ponto em que as mudanças tecnológicas elas têm que ser maiores, que o sistema todo em si ele já está fechado, não, funcionando bem, vamos dizer assim. Eu diria assim, que hoje nós temos que fazer um esforço muito maior para ter ganhos menores. Já está naquela parte já estou curva. naquela curva assim que eu tenho agora realmente que fazer uma grande mudança tecnológica para poder ter um ganho. E tu acha que tem perspectivas para isso? Tem. Boas perspectivas. Sim. É que o mercado está mudando. Tá? Hoje nós estamos com os chineses
o Oriente vindo oferecer ar-condicionado a custos menores e uma boa qualidade. Nós também temos que mudar isso. Nós vamos ter que mudar. Estamos mudando, nos preparando para isso. Nós continuamos competitivos porque nós estamos fazendo essas mudanças. Exatamente esse esforço. Se nós não tivéssemos isso, com certeza nós já teríamos saído do mercado. Então isso é muito considerável. Tá? Hoje em dia os produtos chineses estão entrando e nós conhecemos como é que eles são fabricados lá. Eles lá não têm essa preocupação. Não existe ainda, lamentavelmente ainda não existe essa barreira, né? Lá você usa mão de obra infantil, poluem, tanto que em algumas cidades o pessoal não pode ficar sem tem que transitar com máscara, né? Que ainda bem que isso ainda não temos no Brasil. E esses produtos, claro, que vão chegar num custo extremamente baixo aqui. Só que nós temos que ser melhores que eles. E vamos continuar sendo. De forma sustentável. Justamente eu acho que isso está acontecendo em muitos mercados, né? E daí é muita possibilidade de empresas que não estão estruturadas, como no caso da Springer, acabarem por abandonar certas práticas que vinham começando a fazer, né? Então, mesmo também, porque daí entra um pouquinho a questão que tu falaste, toda a questão de incentivos, de legislação, da forma como se trabalha isso. Eu acho que isso é fundamental. Isso é verdade. Certo? Bom, a gente está quase no final do tempo, Rita. Não sei se tu queres fazer algumas considerações finais. Só queria então agradecer, né, mais uma vez a Escola de Administração por eu ter me convidado a participar desse programa, né? E me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que precisarem, né? Estamos aí. Imagina, nós que agradecemos pela oportunidade de conhecer como funciona esse sistema de gestão integrada na Springer Carrier. Então, muito obrigada e até o próximo programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate.